E aí, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, espero que suas famílias também. Estamos aqui virtualmente reunidos mais uma vez para seguir nas discussões relativas à nossa disciplina MED 106, Fundamentos Históricos, Éticos, Políticos e Sociais da Medicina 2, né? Hoje discutindo a chamada medicina científica na Idade Clássica, né? Assim, conceituam os autores do texto, faz parte de um conjunto de discussões que nos levará até o século XX, né? Discutimos hoje séculos 17 e séculos 18. Na próxima aula discutiremos século 19 e, por fim, o século 20. Né? Hoje a gente começa a discutir transformações importantes que moldaram a medicina da maneira como conhecemos hoje, a partir de uma mudança muito ampla no quadro geral das ciências, no quadro geral do conhecimento a partir do século XVII. Discutimos um pouco das questões relativas à antiguidade e à Idade Média ocidentais, e agora a gente entra na Era Moderna, discutindo as principais características ou os principais momentos de transformação do conhecimento em si, sem tirar, obviamente, a medicina desse quadro um pouco mais amplo, ok? Esse quadro de transformação se completa no século XX, né, nas 3 aulas de discussão que teremos a seguir, faremos uma discussão até lá. Então, o que acontece? Os autores chamam atenção para uma série de questões que são evidentemente importantes. A primeira é que a medicina não pode ser retirada desse contexto de transformação de todas as áreas do conhecimento que ocorre no século XVII, especificamente a partir da chamada Revolução Científica. Ok? Então, a medicina não pode ser considerada um conjunto de saberes que se descolhe de todo o conjunto de saberes que estão sendo transformados naquele momento. Essas transformações se arrastam do século XVII até o século XVIII, e são transformações muito importantes para entender como vários campos do conhecimento foram reengendrados, foram reelaborados, galgaram seus caminhos de autonomização, né, de autonomia a partir desse momento. Muitas ciências, aliás, vão sofrer os reflexos disso que começa a ocorrer no século XVII, lá no século XIX. Né? Muitas ciências ganham independência, ou ciências consideradas novas aparecem, tais como a sociologia, a antropologia, lá no século XIX, como um tributo àquilo que acontece a partir do século XVII. É um processo de racionalização do conhecimento, né, que vem como tributário do fim da Idade Média e daquilo que acontece no Renascimento, por exemplo. Então é um período muito importante que os autores chamam de período clássico, justamente porque proporciona as bases para a reconstrução de todos os campos do conhecimento, se inclui a medicina, obviamente, dentro desse processo, que vai ter seu auge, né, no século XX, a partir de bases que vão sendo construídas século a século. Então, a Revolução Científica, falando mais especificamente dela, construída a partir do século XVII, se moldou por uma série de fatores, dentre os quais destaca-se a perda de confiança no saber livresco, que marca, né, em grande medida os períodos anteriores, de formação especificamente no campo médico, com base teórica e pouca base prática, e nas autoridades que representavam, por exemplo, os autores tidos como base do conhecimento médico, Hipócrates, Aristóteles e Galeno. Galeno, principalmente, é aquele que talvez marque de maneira mais forte esse processo de conhecimento do ensino teórico, né? O ensino hegemonicamente teórico que durou tanto tempo. Ele começa a ser desconstruído e as bases para o ensino de medicina, por exemplo, ancorado em ações práticas, começa a se construir a partir dali. Vão se fortalecer, né, nos séculos seguintes, mas começam a se consolidar a partir daí. Também discussões que estejam fortemente ancoradas em teorias, mas teorias que pensem de fato com um grau maior ou mais sofisticado, pensem determinadas questões da realidade a partir da racionalidade. Então, são coisas muito interessantes e importantes que acabam se refletindo nas transformações pelas quais a medicina passa naquele momento, né? Os antigos pressupostos do conhecimento médico cederam espaço, então, a novos princípios, com áreas de cientificidade, substituindo qualquer teoria que não fosse ancorada em bases firmemente racionais, pelo menos se pensava dessa maneira, tais como, esses são princípios que acompanham as ciências até hoje.
É importante vocês observarem isso. Dualidade, tecnicidade, revisibilidade e integralidade. São princípios que não estão afastados do fazer científico do agora. Agora, esses princípios estão vigentes, plenamente vigentes. Tais princípios ainda hoje dão norte às práticas e indagações científicas. Primeiro deles, dualidade. A que se refere? Aqui se refere a dualidade. Se refere ao fato de que as diversas disciplinas que constituíam, desde essa época, as ciências eram de natureza mista, com dimensão teórica e experimental. Não há nem só teoria, nem só empiria. Né? Eu preciso do bom ajustamento entre essas duas dimensões, do equilíbrio entre essas duas dimensões para conseguir alcançar conhecimento. Então, esse é um princípio ainda vigente. Muitas vezes, no entanto, há um descompasso entre as duas coisas, um desequilíbrio entre as duas coisas. E os reflexos desse processo, muitas vezes, apontaram para um peso maior para a empiria contra a teoria para algumas áreas, como foi o caso da medicina, por exemplo. Tecnicidade cresceu no esteio do avanço da produção de instrumentos, tais como microscópio, bomba de ar, barômetro, detector de cargas elétricas. Tudo que a gente tem de instrumento hoje é fruto do processo de tecnicidade. Eu preciso de instrumentos que me possibilitem entender melhor os fenômenos, entender melhor os sintomas, no caso específico da medicina. A tecnologia é desenvolvida a partir da prática e a partir do seu equilíbrio com a teoria. A revisibilidade, princípio fundamental de toda e qualquer ciência, consistia em reconhecer que o saber acumulado revelava-se sempre potencialmente sujeito à revisão e que deveria, a fim de se desfazer de todo caráter dogmático, submeter-se ao rigor de uma crítica intersubjetiva. Essa é a base do fazer científico talvez mais reconhecida. As teses ou os conhecimentos construídos ao longo do tempo sempre devem ser submetidos à revisão. Princípio básico de qualquer ciência, da metodologia científica. Conhecimentos não são dogmas. Eles não estão estabelecidos tais como ideias religiosas. Eles podem ser revistos a partir de novas técnicas, por exemplo, a partir do desenvolvimento de novas teorias baseadas em novas evidências rigorosamente científicas, né? E deve haver uma revisão por pares, ou seja, a revisão sempre é intersubjetiva. Outras pessoas avaliam o meu trabalho. Isso é natural, né? Isso deve ser entendido de maneira natural e deve ocorrer sempre, para que se garanta o melhor resultado. As primeiras respostas às perguntas que a gente faz com relação à realidade, geralmente são as mais incompletas. De fato, o cientista ele nunca deve se contentar com a resposta mais fácil à sua indagação. Tal princípio, a revisibilidade, desencadeou uma progressiva e sistematização de exigências relativas à realização e ao controle de experimentações que passaram a habitar os laboratórios, não só os laboratórios, mas outros lugares de construção do conhecimento. Por fim, a integralidade se traduz pelo fato de que o conhecimento científico desenha uma trama na qual todas as partes se dependam e se condicionam umas às outras. As ciências devem dialogar entre si, elas não devem se isolar. A medicina não existe de maneira isolada com relação a outros campos do conhecimento, tais como a química, tais como a biologia, tais como a farmácia, a fisioterapia, as ciências sociais, a história, que é o nosso caso aqui agora, né? Uma série das questões que estão hoje pesando contra a nossa conjuntura dizem respeito exatamente à necessidade de diálogo entre diferentes campos científicos, né? Há hoje discussões em torno da pandemia da Covid-19, por exemplo, que não são construídas apenas por médicos, mas são construídas, por exemplo, veterinários, biólogos, químicos, cientistas sociais, economistas. Então, as ciências, os campos do conhecimento devem dialogar sempre entre si, a bem do princípio da integralidade. Esse princípio se materializou no fato de a medicina ter se valido de métodos, conceitos, instrumentos de outras ciências instituídas a partir do século XVII, tais como a física, a química e a biologia. A gente pode incluir outras, como a matemática, né? Que tem entre seus campos
de trabalho é estatística. Ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de uma série de discussões. Hoje, nos quadros epidemiológicos que se desenham nesse contexto de pandemia, muitas vezes vocês se deparam com números. Esses números estão saindo de onde? É fruto desses contatos interdisciplinares, que são indispensáveis. Eles fazem parte desse processo de construção do conhecimento desde o século XVII. Os sistemas filosóficos também fazem parte disso. É algo que muitas vezes é desprezado. Nas discussões anteriores, nós observamos, por exemplo, como as discussões filosóficas elas estavam muito próximas da medicina, tanto que muitas vezes nomes destacados na ascensão da medicina, voltando ao texto do Vivian Nuttall, estão ligados a outros saberes do conhecimento que não apenas a medicina. Estão ligados à matemática, estão ligados à filosofia, estão ligados ao universo das religiões, etc. Os sistemas de pensamento no Ocidente passam por transformações importantes no século XVII. E essas transformações de como se enxerga a mecânica da realidade, para pensar no Galileu Galilei especificamente, são extremamente influentes nesse processo de transformação da medicina. Então a gente tem que se atentar para esse tipo de questão, sem dúvida. Muitas dessas explicações, estão fundadas ali em novas escolas de pensamento que se constituem a partir daquele momento. E vão ter reverberação nas escolas médicas e também no fazer intelectual médico. Temos aí, então, por exemplo, a ascensão de questões relativas ao chamado mecanicismo, ao mecanicismo cartesiano, de maneira mais específica. Primeiro a gente tem uma influência destacada do senhor Galileu Galilei, nome importantíssimo para pensar nas questões relativas à ciência, nesse momento da Revolução Científica, mas ao mesmo tempo também para pensar nas barreiras que ainda existiam com relação ao desenvolvimento do pensamento científico. Como a moral vigente naquele período trabalhou de maneira contrária ainda, muito forte, às mudanças do pensamento científico. O Galileu foi perseguido pela Igreja Católica, obrigado a renunciar às suas ideias, ele acaba renunciando de fato, e dá um passo atrás para continuar vivo, ao contrário de outras pessoas do mesmo período que acabam sendo queimadas em fogueiras, por exemplo. Giordano Bruno é uma pessoa que vive no mesmo contexto de Galileu, por exemplo, e que acaba queimado em praça pública, na Itália. E aí a filosofia da natureza, que a gente hoje reconhece como a física, fundada por Galileu, colocou a perspectiva da matemática no centro do conhecimento acerca da realidade. Esse é um tipo de ideia considerada bastante perigosa pela Igreja Católica, especificamente, mesmo tendo se aberto bastante nesse período pós-medieval, pensemos, sendo a mecânica o principal mecanismo de fato de compreensão do movimento. Então ele pensa o movimento dos astros, por exemplo. Essa é uma questão muito perturbadora para pessoas que viveram naquele contexto, substituindo esquemas explicativos vigentes até então, desde a antiguidade, tal como a metafísica de Aristóteles. Ele propõe uma nova maneira, com bases tidas como absolutamente racionais para pensar a realidade, e essa proposta incomoda bastante muita gente. No entanto, tal filosofia da natureza foi recusada, por exemplo, pelo senhor René Descartes, que viveu aí entre 1596 e 1650, que sustentou, por sua vez, uma concepção mecanicista e determinista do ser vivo que prevaleceu até a contemporaneidade em grande medida. A tese do Descartes foi bastante discutida naquele momento e ela, de fato, tem coisas interessantes, assim, por mais que não se sustentem no tempo. Mas é um exercício de reflexão a respeito, por exemplo, da vida humana encarnada no corpo, que é bem interessante da gente observar. Sua tese consistia em um dualismo, ou seja, existem duas substâncias radicalmente distintas, o pensamento e a extensão. O pensamento é o recheio, é a alma. Voltemos àquele texto do Roy Porter, a respeito da história do corpo. É o dualismo cartesiano. O recheio é a alma, é aquilo que dá sentido, é o ser. O corpo é o quê? Uma extensão do ser. Não é o ser, portanto. O corpo precisa do pensamento para existir, para que o ser exista. Enfim. No caso, a alma,
que a gente assimila aí ao sentido da palavra espírito também, é imaterial e diz respeito à substância pensante, aquilo que, de fato, atribui a condição de ser a alguém. Sem o pensamento, ninguém existe. Ok? Sem o pensamento não há ser. Ninguém é. As pessoas só são humanas, por exemplo, só existem, de fato, se elas têm substância pensante, se elas têm alma, né? Não assumindo qualquer função biológica. Ou seja, o conteúdo, ou como dizem nossos amigos, né, psicólogos, o psiquismo, a psique em si, é aquilo que determina a existência de tudo. Ela não tem uma função, não teria, para Descartes, uma função biológica. Ela não é mais princípio do movimento, tal como afirmava Aristóteles. O princípio de ânima, para Aristóteles, teria uma função, digamos assim, biológica. Né? Ou seja, a ânima anima, dá o movimento. Que o Descartes atribui um outro sentido para a ânima, para a alma, para o pensamento. Já o corpo, que é a extensão, né, por sua vez, refere-se à substância extensa, o espaço ocupado pelo pensamento. Este está sujeito ao estrito determinismo da física. Ele age mecanicamente. É uma máquina. Ok? Devendo ser concebido como uma máquina cujas funções devem ser, naturalmente, resultar unicamente da disposição de seus órgãos, nem mais nem menos, como fazem os movimentos de um relógio, um autômato qualquer, autômato, não é um robô, né, mas é uma máquina programada para exercer determinados movimentos. Por exemplo, a caixinha de música é um autômato, se dá corda e quando ela toca, ela passa porque está programada para gerar aquelas determinadas notas. Assim seria o corpo humano. A disposição dos órgãos no corpo são, né, estrategicamente pensados ou moldados para agir como se fosse uma máquina, sistemicamente, dependendo, né, do bom funcionamento de cada um desses itens, como se fossem os pesos e contrapesos de um relógio. Né? Assim pensava Descartes. Né? Ou seja, a alma não anima o corpo em si, porque uma está conjugada à outra, digamos assim, determinantemente, etc. Mas não, o corpo ele tem uma função de máquina, essa máquina comandada pela substância pensante. Ok? O corpo seria, portanto, uma máquina que se move por si. Ela mecanicamente já tem um movimento em si. Ela porta a alma, mas a alma ela não dependeria necessariamente da alma para se mover. Né? A alma vai determinar movimentos, vai determinar escolhas, etc, etc. Mas o mecanicismo do corpo humano já o colocaria em movimento por si. Ok? Essa é a ideia do Sr. René. Para explicar suas funções de gestão, respiração, visão, audição, etc., bastaria entender as propriedades geométricas da matéria pelas quais os órgãos são constituídos e aplicar as leis da física, como, por exemplo, a lei da gravidade, para entender por que o corpo faz tais e tais coisas, mecanicamente. Né? Nesse sentido, de maneira independente da substância pensante. Aí, algumas imagens representativas desse pensamento cartesiano, né, de como o corpo deve ser assim pensado, como se fosse uma espécie de autômato, né, de que se vale, né, de que se aproveitará a substância pensante. Descartes concordava com a tese de William Harvey, que eu errei o nome, inclusive, na nossa aula individual, chamei ele de David primeiro, depois eu corrigi para William. David é um cara do agora, está aí escrevendo. William Harvey, o cara da teoria do sangue, da circulação do sangue, lá de 1628, que possuía dentre as suas conclusões a crença de que a circulação do sangue seria contínua e se realizaria ao longo de todas as veias e artérias do corpo humano. Fez ainda experiências quantitativas que definiram que a quantidade de sangue que passa pelo coração em meia hora ultrapassaria a quantidade total existente no corpo, indicando que o sangue não é constantemente renovado, como havia imaginado Galeno na antiguidade ainda. Descartes rejeitou, no entanto, a ideia de que o coração funcionava como uma bomba aspirante e compressora do sangue. Ele acreditava na hipótese de que
residiria a existência da presença no coração de um fogo sem luz, um fogo que arde sem se ver, como diria o poeta. Isto é, o sangue ferve e extravasa na artéria pulmonar, né? Presença do o coração como aquele que aquece o sangue, de fato. Nesse sentido, Descartes resgatava o modelo termocardiocêntrico que vem lá de Aristóteles, sendo o calor um agente mecânico e não um transformador universal. Temos aí outras discussões do animismo e do vitalismo. Há um outro conceito de animismo que se refere às religiões, não é o mesmo que faz parte aqui desses debates em torno da história da medicina, é importante marcar isso primeiro. O outro animismo existe em comunidades tradicionais, em determinadas populações, mas não é o caso, não é o conceito religioso, que as ideias cartesianas encontravam oposição, né, na tese de que existiria uma diferença de natureza entre matéria e o vivente. Ou seja, a vida seria concebida como irredutível aos processos físicos e químicos. A vida é uma questão subjetiva. A vida é uma questão que ultrapassa apenas o cálculo matemático que vem inspirado desde Galileu. Então havia essa discussão também. Aquilo que, de fato, o animismo vem do ânima, né? Aquilo que, de fato, dá e concebe a vida, as possibilidades de entender o ser. Então a gente tem primeiro aí a figura do George Ernest Stahl, que viveu entre 1660 e 1734, né? Que é um dos nomes fortes do animismo. Entendia que o princípio vital era constituído por uma ânima sensitiva, uma alma que supostamente presidiria a formação embriológica e regularia todos os processos vitais do corpo. A alma dá sentido à ordem orgânica, né? Ao contrário do pensamento de Descartes. Descartes entende que os órgãos estão dispostos segundo uma lógica matemática, uma lógica física, que independe da substância pensante. Okay? Aqui o Stahl já pensa diferente. É justamente a ânima sensitiva que dá sentido a toda a formulação do corpo. Ela determina onde as coisas vão ficar, etc, etc. E as coisas funcionam por conta daquilo que ela ordena. Ok? Não é uma resposta mecânica como previa lá o Descartes. A alma seria a razão dos movimentos sanguíneos, por exemplo, e teria a função de evitar a corrupção do corpo, formando uma força conservadora, nas palavras do Stahl. O Stahl influenciou os vitalistas da escola de Montpellier, tal como o Paul-José Barthet, o Théophile de Bourdieu, e que falavam de um princípio vital de todos os fenômenos e funções da vida. Ou seja, princípios vitais que davam sentido a toda a realidade, a toda a existência. Uma coisa, um ponto, uma energia, uma força que é responsável por arquitetar tudo, dar sentido a tudo, etc. Inicia-se aí o chamado vitalismo. Dentre os nomes que podem ser reconhecidos como expoentes desse tipo de reflexão a respeito da realidade, está o senhor François Xavier Bichat, é o cara do silêncio dos órgãos, né? Os órgãos falam e quando eles estão em silêncio é porque as coisas estão bem. Quando eles gritam, é sinal de que algo vai mal. É uma espécie de conceito de doença formulado por ele. Bichat viveu entre 1771 e 1802. Também evocou essa chamada força vital e propriedades vitais caracterizadas pela variabilidade e distinguiu disso as propriedades físicas inerentes à existência do corpo. Uma passagem aqui interessante de um artigo do falecido escritor e médico Moacir Scliar, em que ele diz o seguinte, falando do vitalismo: o desenvolvimento da anatomia também, consequência da modernidade, aí estabelecida especialmente na nossa discussão de hoje a partir da Revolução Científica do século XVII, afastou a concepção humoral da doença, os humores de Hipócrates, vocês lembram? Dos 4 humores básicos, etc., que passou a ser localizada nos órgãos e não mais nos humores. Então, o Bichat ele tem essa influência de, a partir da anatomia, estudar os órgãos especificamente, entender como é que os órgãos dialogam entre si.
O famoso conceito de François Xavier Bichat: saúde seria o silêncio dos órgãos. Quando os órgãos estão gritando, significa que há problemas sérios. O que se acrescenta a esse tipo de pensamento é que ele acreditava que havia uma força vital que movia esse conjunto sistêmico de falas, ou seja, o diálogo entre os órgãos. Passamos aí, ou melhor, a partir daí, a pensar em determinados outros degraus que foram sendo galgados. Então, o desenvolvimento da chamada fisiologia, por exemplo, é importante, especificamente a partir dessas noções do François Bichat. A influência do debate, né, entre mecanicismo e vitalismo leva ao desenvolvimento de outras perspectivas de entendimento do corpo. O modelo corpo-máquina do Descartes influenciou o estudo dos processos que constituiriam a chamada fisiologia, sem que a disciplina fosse atravancada por faculdades vitais misteriosas, do vitalismo, próprias de cada órgão, libertando os estudiosos da tradição galênica tão antiga. Então, os órgãos não têm propriedades isoladas, eles são sistêmicos, eles têm relações entre si. O mecanicismo cartesiano seria, portanto, importante para pensar essas relações intrasistêmicas, digamos assim. Na fisiologia mecanicista de Hermann Boerhaave, por exemplo, concebia-se o corpo como um sistema hidráulico que comportava partes sólidas contendo fluidos, sangue, linfa, cujos vasos foram descobertos no século XVII, circulando dentro delas. Ou seja, já se vai compreendendo um pouco melhor como é que o corpo de fato representa um sistema, não representa algo isolado. Giovanni Battista Morgagni, que viveu lá entre 1682 e 1771, evidenciou a relevância médica da confrontação entre as lesões observadas nos doentes e as manifestações clínicas, tentando demonstrar, aí já estamos discutindo outra coisa, que é a centralidade do modelo anatomopatológico. A anatomopatologia, que vai tomar o centro da medicina dali em diante. Então, voltando a Giovanni Battista, tentando demonstrar como as doenças tinham sua sede nos órgãos e que os sistemas eram manifestações dessas lesões orgânicas existentes em cada órgão. Obviamente que isso é um passo importante, porque também se redunda como um problema no longo prazo, porque as pessoas vão querer só ouvir ou descobrir as lesões nos órgãos. As doenças vão começar a falar mais do que o paciente. Lembro das nossas discussões anteriores, inclusive relacionadas a alguns textos que discutiam isso abertamente, esse processo de como o modelo anatomopatológico, ele de fato é muito importante, porque se passa a conhecer melhor o corpo a partir de então, mas se sustentam técnicas que abandonam outras facetas da própria medicina. Então, vejam, isso começa lá, na virada do século XVII para o século XVIII. Ele analisou mais de 700 autópsias que demonstraram o quanto o indivíduo é paralisado de um lado, na região cerebral, e o correspondente se encontra do lado oposto. Ou seja, pensem por outra maneira, mais uma vez nas discussões anteriores, em como havia limites para se conhecer o corpo e como esses limites aqui estão caindo, estão desaparecendo. Como o acesso pleno ao corpo humano, especialmente a partir da anatomia, vai possibilitar uma série de passos importantes no desenvolvimento da ciência. Para a compreensão dos processos que são próprios desse corpo, mas que também vão levar mais à frente, até o auge no século XX, uma série de questões que a gente tem que colocar também na balança, sem excluir os ganhos, obviamente. A gente tem, a partir daí, uma renovação das questões relativas à clínica médica, né? Por conta de um avanço de conhecimentos do próprio corpo, determinadas outras transformações também vão acontecer. Então, temos aí os fundamentos da nova nosologia, que foram estabelecidos pelo Thomas Sydenham, lá, que viveu entre 1624 e 1689, século XVII, e retomou a tradição hipocrática das observações clínicas preciosas e rigorosas. Olha só como é que algumas coisas são interessantes. Como é que tem um vai e vem muito evidente em determinadas coisas.
a medicina ocidental se ampara em Hipócrates, larga Hipócrates, resgata Hipócrates, larga Hipócrates de novo e retorna Hipócrates, especialmente dentro da perspectiva do holismo, né, da maneira de tecer essas observações clínicas integrais, né, a maneira como no século XVII elas são resgatadas, depois no século XIX elas são abandonadas, no final do século XX elas são resgatadas de novo, agora no século XXI elas são evocadas mais uma vez. Enfim, coisa interessante para a gente pensar só essas idas e vindas. Ele insistia na necessidade de se registrar as observações médicas, sendo que sua nosologia se inspirava nos princípios racionais como os estabelecidos pelo naturalista sueco Carl von Linné, que era outro nome importante daquele período. Temos aí um encontro de conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, que resultam em uma série de questões que vivenciamos agora, como eu disse no início da aula. A contribuição da estatística e da probabilidade para o nascimento de determinadas questões da saúde pública, tais como a vigilância epidemiológica tão necessária nesses momentos agora de pandemia da Covid-19. Com menos frequência, temos sido apresentados aos números epidemiológicos de avanço da doença aqui no Brasil por parte do Ministério da Saúde, mas esses dados continuam sendo rigorosamente produzidos, se não apenas pelo Ministério da Saúde, mas pelas secretarias municipais e estaduais de saúde que fazem um levantamento estatístico do caminho da doença e que proporciona entender sua dinâmica de expansão, de retrocesso, né? Ou seja, para tentar, a partir desses dados, dimensionar quais ações devem ser tomadas diante disso. Essa não é uma novidade, como a gente vai ver aqui, de onde que vem essa interação que produz instrumentos muito necessários para combater epidemias e pandemias, como é o caso de agora. A necessidade da existência de estudos quantitativos dos problemas econômicos e sociais relacionados ao universo da medicina foi defendida pelo médico William Petty, que viveu entre 1623 e 1687. Esse cara tem uma importância muito grande nesse processo sobre o qual a gente está conversando aqui, né, que nos afeta agora. Esse médico criou a chamada aritmética política. Aí pensem, ele não estava pensando apenas, ele não trabalhava apenas com questões rigidamente ligadas à anatomia, né, questões biomédicas em si, mas ele estava pensando no quadro mais amplo, um quadro com um panorama maior, né, para inclusive buscar as relações entre as doenças e a vida das pessoas de maneira comunitária, coletiva, ou seja, na sociedade. Que consistia a aritmética política consistia em tomar partido de não se expressar senão em termos numéricos, estatísticos, de pesos e medidas em detrimento das argumentações meramente dedutivas. Ou seja, nenhuma questão social seria medida, ou mesmo biomédica, seria medida apenas pela subjetividade, mas a partir da objetividade matemática. Os reflexos desse pensamento, obviamente, têm limites, mas representam avanços importantíssimos nesse caso aqui. Os aritméticos políticos enfatizaram o fato de que a riqueza de um Estado dependia do número, da saúde, da felicidade e da prosperidade de seus membros, dos membros daquela sociedade específica. Aí a gente tem um representante importante dessa escola, que é o Sr. Condorcet, que dizia que a medicina preventiva conduziria à extinção não somente das doenças contagiosas, mas também daquelas que são relacionadas à nutrição, às atividades e ao clima. O cálculo das probabilidades deveria ser um instrumento eficaz desse progresso, de combate a uma série de males sociais. Não são apenas males biomédicos, não são apenas males biológicos, são males que acometem a sociedade em si. Surge progressivamente, a partir daí, do século XVII, uma política de saúde pública, né, avant la lettre, como diriam os franceses, antes do termo existir, que passa a se valer de perspectivas matemáticas, estatísticas e probabilísticas. Notem mais uma vez, todos esses elementos eles estão presentes nos dias de hoje e têm importância central, por exemplo, agora no combate ao coronavírus. Né? Então, aí, desde o século
Desde o século XIII, eu já ia falar que estava errado, mas não está errado não, é um passo atrás de fato. Cidades italianas, tais como Bolonha, aquela lá da mais antiga universidade, assim conhecida, a gente já discutiu isso no texto anterior, Reggio Emília, já haviam instituído serviços médicos encarregados de cuidar da população pobre, por exemplo, nas cidades, pensando na sobrevivência da cidade em si, chamados Medici Condotti. Mais tarde, o avanço da peste oportunizou a criação de regulamentos sanitários com poder de polícia para punir as pessoas que não os obedecessem em cidades tais como Milão, Florença e Nápoles. Aí pensemos hoje na Itália, nesse contexto atual. Muitas dessas cidades acabaram sendo acometidas por essa peste do século XXI, que é o coronavírus, né, que é a Covid-19. Milão, por exemplo, é uma cidade que demorou a resgatar algumas dessas tradições sanitárias que vêm desde o século XIII, que vêm desde a Idade Média, de, inclusive, punir aquelas pessoas que não respeitassem medidas tais como isolamento. Né? Foi uma das cidades mais afetadas, as regiões mais ao norte da Itália, de fato, foram as mais afetadas. Então a gente pensa como é que os descompassos históricos também eles são importantes para entender determinadas coisas. Algumas outras cidades permaneceram em melhores condições, não só pela condição geográfica, mas por uma boa observância de regulamentos sanitários. Né? Alguns países, de maneira mais ampla, idem. Então essa é uma questão do agora, parece uma questão do ontem, né? Século XIII, a gente está falando aqui desse exemplo italiano. O exemplo italiano de hoje, infelizmente, não é um dos melhores. Né? Um número muito grande de mortes, tais como aqueles observados em outros lugares, até outros lugares como os Estados Unidos da América já ultrapassaram a Itália, infelizmente, em número de mortos. Né? Esse é um recorde que a gente nunca quer que seja batido. Em suma, pode-se afirmar que a saúde e a doença se tornaram, a partir daí, progressivamente, uma questão coletiva e não meramente individual. Notem, mais uma vez, que esse debate não se esgotou no século XVII, nem no século XVIII, nem no XIX, nem no XX. Algumas ordens sociopolíticas ainda travam esse debate entre a responsabilidade individual e a coletiva quanto à saúde. Esse é um debate da ordem do dia hoje, quando a gente está discutindo a flexibilização, o relaxamento, a redução, a retirada total de medidas de quarentena ou isolamento social diante da pandemia que nós experimentamos agora. Né? Responsabilidade social coletiva. Né? Muitas pessoas vão afetar a vida coletiva a partir da quebra de determinadas estratégias de enfrentamento da doença. Algumas cidades brasileiras, infelizmente, já estão sofrendo um revés muito violento a partir desses problemas, tais como Manaus, né, que está criando valas coletivas para sepultar os seus mortos. Essa é uma questão muito dura. Outras cidades do mundo estão passando pela mesma experiência como Nova York. Né, vi outro dia no noticiário que uma ilha foi preparada para receber esses enterros comuns. Mais uma vez, uma reedição desse tipo de discussão, que vem de longe, notem. John Grouch viveu ali entre 1620 e 1674. Em sua obra Observações Naturais e Políticas, foi o primeiro a colocar sobre o denominador o grupo ou a população de risco, a fim de calcular as taxas e produzir as interferências sobre a mortalidade ou fertilidade. Olha só, século XVII. Como isso se aproxima de determinadas questões que nós hoje já naturalizamos como parte das discussões do enfrentamento a determinados problemas de saúde. Interferências cuja pertinência dizia respeito antes ao grupo do que aos indivíduos que dele faziam parte. Como o indivíduo que faz parte daquele grupo tem, obviamente, que ser observado, mas as consequências coletivas dos problemas pelos quais ele vai passar devem ser igualmente observadas e consideradas em grau de importância. Para o seu trabalho, Grouch pôde servir-se dos registros de batismos e funerais mantidos pela cidade de Londres desde 1603, ano durante o qual ela foi assolada por uma das piores epidemias de peste bubônica desde que se teve notícia. Né? Então, o uso de registros públicos bem feitos possibilitam a realização de análises
que nos deem perspectiva para entender determinados problemas. Foi o que esse cara fez ainda no século XVII. Em sua obra, ele observa que certos acontecimentos, tais como as doenças crônicas ou determinadas febres, representavam uma proporção constante do número de óbitos, enquanto outros, como a peste, variavam consideravelmente de um período para o outro. Havia, portanto, uma questão de sazonalidade. Ele descrevia as variações sazonais da mortalidade, provocadas pela peste especificamente, a importância da mortalidade infantil, uma criança a cada 3 morria antes de 6 anos de idade, e a morbidade dos homens inferior em relação às das mulheres, apesar de sua taxa de mortalidade ser mais elevada, né? Ele revelou que a taxa de óbito era mais elevada na cidade do que na região rural, e por essas descobertas salientou a utilidade de uma abordagem em termos estatísticos, e começa-se ali a pensar as razões pelas quais se morre mais por determinada moléstia na cidade do que no campo, a organização das cidades, o inchaço das cidades, as condições sanitárias vão começar a despontar como questões importantes a serem pensadas para explicar as questões de adoecimento. E apesar dos avanços em relação ao uso da estatística, o Graunt continuou acreditando nas teorias miasmáticas, ou seja, tudo é carregado pelo ar, tudo é carregado pelo vento. Todas as doenças são respiratórias, né, como causa explicativa para o avanço da peste na Inglaterra. Um erro que hoje sabemos que é crasso. A concepção areísta, essa dos miasmas, propiciou a constituição de uma verdadeira climatologia médica, que se desenvolveu ainda mais quando foram inventados o barômetro e o termômetro. Ou seja, durante bastante tempo, até o início do século XX, mais especificamente, as teorias miasmáticas ainda têm muita força. Obviamente que no século XIX elas começam a perder força por conta das descobertas relativas ao mundo microbiológico. Essas descobertas, são extremamente importantes para mudar as concepções de transmissão das doenças. A introdução da matemática na medicina sob a forma da estatística levou a colocar em foco o ambiente físico e social das pessoas que poderiam ser alvo de algumas doenças. Os trabalhos iniciados por Pat Graunt proliferaram por toda a Europa. Pessoas foram ali se inspirando em sua metodologia para tentar entender a dinâmica das epidemias vivenciadas em outros lugares. E, obviamente, que isso tem reflexos nos ensaios clínicos e processos terapêuticos que vão se desenvolver desde então. Tanto que no século XVIII, em 1553, um médico da Marinha Britânica chamado James Lind publicou resultados, esse processo do Lind é muito bacana, publicou resultados de um experimento desenvolvido em 1747, durante o qual ele comparou 6 tratamentos diferentes para o escorbuto, muito presente entre pessoas que trabalham na navegação, e especificamente na Marinha Britânica, na Armada Britânica. Ele isolou 12 marinheiros doentes que apresentavam o mesmo quadro clínico e prescreveu o mesmo regime alimentar para eles. Em seguida, dividiu em 6 grupos de 2 pessoas e administrou a cada um dessas duplas, desses grupos, um tratamento diferente. 1/4 de cidra por dia ao primeiro grupo, um elixir vitríolo ao segundo grupo, etc. assim por diante. E 2 laranjas e 1 limão em jejum ao 6º grupo. Ao último grupo, portanto, 2 laranjas e 1 limão em jejum. Ao fim de 6 dias, um dos doentes do último grupo, desse 6º grupo, pôde retornar ao trabalho e o outro pôde auxiliar na enfermaria. Melhoraram consideravelmente, portanto. Lind fez avançar a etiologia do escorbuto e contribuiu de modo espetacular para a metodologia de pesquisa etiológica, a partir desse trabalho dele, tendo sido o primeiro a organizar um ensaio terapêutico controlado. Interessantíssimo, século XVIII. O limão se tornou, a partir daí, obrigatório nos navios da Armada Britânica, a partir de 1789, a partir desse trabalho do Lind. A vacinação contra a varíola também é um capítulo interessante nesse sentido, dos ensaios clínicos / processos terapêuticos. A vacinação contra a varíola, também chamada de variolização, teve seu início no século XVIII, após ter sido praticada especialmente em Constantinopla e Esmirna, no Oriente.
A controvérsia em torno dos méritos da inoculação, né, de inocular a própria doença nas pessoas, mobilizou os médicos e matemáticos, notadamente o Daniel Bernoulli e o D'Alembert, até os trabalhos do inglês Edward Jenner. Jenner é outra figura importante nesse sentido. Viveu ali entre 1649 e 1823, que em 1796 demonstrou a eficácia e a inocuidade da inoculação pelo pus da pústula da vacina de vaca, de onde vem o nome vacinação. Ou seja, tirando ali da pústula da vaca para aplicar nas pessoas. Jenner observou que os indivíduos que trabalhavam em estábulos tinham frequentemente nas mãos pústulas semelhantes às que se encontravam nas piores vacas infectadas pelo vírus cowpox, que é uma doença bovina, por óbvio, né? Observou ainda que as pessoas portadoras dessas pústulas nunca eram atingidas em caso de epidemia de varíola. Ele foi relacionando uma coisa a outra, né? E aí ele formulou a hipótese de que o cowpox imunizava contra a varíola e iniciou experimentos sistemáticos durante 20 anos, 2 décadas, para enfim, lá em 14 de maio de 1796, inocular um jovem, o pus de uma pústula de uma mulher acometida com cowpox. Ele repetiu essa experiência e constatou que os vacinados, né, é o nome, protegidos contra a varíola não eram contagiosos. É uma descoberta fantástica para a época, né? Revolucionária, pode-se dizer, para a época. Até o fim do século XVIII, a biologia e a medicina conquistaram assim novos campos de conhecimento sobre a estrutura do corpo humano, sobre a estrutura de funcionamento desse corpo, especialmente por conta do avanço da anatomia. Essa é uma questão central para se pensar esse processo de ganho de conhecimento desde o século XVII, né? E aí, já caminhando para o fim, ressalta-se que as investigações experimentais sobre as causas dos processos tidos como normais e patológicos, dá uma outra discussão, operando em organismos vivos, produziram efeito e constatou-se o surgimento de diversos campos de pesquisa, sem, no entanto, que se implantasse um quadro conceitual tão complexo quanto aquele que estava prestes a abandonar, a saber, aquele de Hipócrates, Aristóteles e Galeno, lá do início, né? Aqueles que fundamentam as discussões da medicina durante um longuíssimo período desde a antiguidade, né? Mas, nos séculos seguintes, irão se construir degraus novos, né? Espaços novos de conhecimento que têm importância central nesse processo de construção da medicina, que alcança os nossos dias, por exemplo. Chegamos ao fim aqui da nossa discussão de hoje. Aguardo sempre aquele feedback. Espero que vocês continuem bem. Espero que vocês estejam bem. Assim continuem. E desejo tudo de melhor para vocês. Um grande abraço. Até a próxima.